Fala pessoal, beleza? Wagner aqui novamente. O vídeo de hoje é sobre objetivos, tá? É o quê? Por que esse é um vídeo particularmente importante? Porque muitas vezes a introdução fica boa, tá? O aluno consegue aí depois de um tempo aprender a fazer a introdução. E aí ele coloca os objetivos como se fosse uma parte final da introdução. E esse é o problema. Tudo que a gente que fica ali pro final, a gente às vezes acaba fazendo mal feito, ou fazendo meio correndo, né? Com vontade de terminar aquilo. E não, a gente tem que pensar em objetivos como uma coisa diferente da introdução, que faz parte, aparece geralmente no final da introdução, mas é algo diferente, algo novo, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então assim, não caiam nessa armadilha de achar que eu tô no finalzinho da introdução ali, então eu faço o objetivo de qualquer jeito. Isso é um erro muito comum, tá? Geralmente a gente chama objetivo geral, tá, gente? A finalidade do nosso trabalho. Como assim a finalidade do nosso trabalho? Ele serve para quê? No final das contas. Não sei! Você está testando um medicamento, você está testando um produto, você está verificando algum efeito de alguma coisa. Então, assim, para que serve o seu trabalho? Eu acho que é uma boa forma de você pensar em quais são os objetivos dele, tá? Se você pensar na finalidade, para que serve, tá? Uma outra forma de você pensar é o problema que você está querendo resolver. Por exemplo, a planta tem um crescimento lento, e aí ela demora 3 meses para crescer para depois produzir frutos, ou produzir sementes, sei lá. E você quer acelerar essa velocidade. Então você tem uma situação, um problema que é a planta crescer devagar. Ou então você tem uma doença e essa doença ataca aquele organismo que você está trabalhando, tá? E prejudica o crescimento, prejudica o metabolismo, prejudica alguma coisa nesse organismo. Então você tem um problema e você quer resolver. Aí como você quer resolver? Aí você vai ter sua metodologia para isso. Você vai aplicar um produto, você vai testar uma dosagem diferente, tá? Então assim, pensar no problema a ser resolvido, eu particularmente acho uma coisa bastante interessante, tá? E você pode pensar em termos de legislação também. Então, por exemplo, tem um produto que vocês querem comercializar, mas na legislação esse produto não é bem explicado isso. Então você vai fazer um teste e vai mostrar que esse produto é bom e ele deve ser legalizado, tá? Acontece muito com patentes, produtos químicos, tá? Isso daí. Então, assim, pensar no problema a ser resolvido, eu acho uma coisa boa, porque você vai estar literalmente trabalhando com a sociedade. Então, se é um problema que tem na sociedade, e esse é um problema que pode ser resolvido com o seu trabalho, mesmo que uma pequena parte, tá? Você não precisa solucionar tudo, tá? Você não precisa descobrir a cura para a Covid, né? Você pode descobrir uma proteína que te ajude em alguma coisa no metabolismo ali do organismo, tá? Então, assim, você não precisa resolver o problema todo, mas você tem um problema a ser resolvido e você vai tentar ajudar uma parte desse problema, tá bom? E aqui eu gosto de colocar exemplos, então eu vou colocar exemplos aqui para vocês, tá? Olha só esse objetivo. Verificar qual é o efeito, eu fiz questão de colocar efeito em negrito, tá? Do aumento da temperatura no crescimento e produção da madeira da espécie X. Então você tem uma espécie lá, uma espécie vegetal, e aí você costuma plantar essa espécie num clima mais frio, no seu país, por exemplo, no Brasil, sei lá, você tem pinos, que ele é plantado mais no sul do Brasil, né? E você quer plantar aí na sua região. E aí a sua região sei lá, tem um clima mais quente, sei lá, o clima parecido com o clima do Cerrado, né? Que é bem mais quente do que o clima do sul do país. E aí você quer ver se o aumento da temperatura realmente vai causar efeitos. Então, isso é um problema, tá? Olha, eu quero plantar uma coisa na minha região, mas eu não sei se vai dar certo. E aí? Você tem um problema. Como que você pode resolver esse problema? Testando, fazendo seu experimento de alguma forma, tá? Uma outra coisa, um outro exemplo aqui. Qual é a resposta de alguma coisa? Eu gosto da palavra efeito, eu gosto da palavra resposta, tá? Eu acho que fica muito bacana aí nos objetivos. Qual é a resposta de um indivíduo a um medicamento aplicado em diferentes dosagens, tá? Então, assim, qual é a resposta da planta a tal concentração de tal nutriente? Qual é a resposta do animal ou da pessoa a determinada dosagem de tal medicamento? Então, assim, a resposta de alguma coisa já está implícito que você está
resolvendo alguma coisa. Por isso que eu acho interessante a resposta, tá? Quem trabalha com experimentação, particularmente, eu acho bastante interessante, tá? Efeito serve para tanto quando você tem um experimento, para quando você não tem um experimento, né? Quando você tem dados coletados aí no campo, por exemplo, onde você não fez um experimento. Mas resposta eu acho que é muito próprio para a experimentação, né? Eu acho que foi bem legal. E aqui um outro exemplo, definir até quanto a planta, a espécie, a floresta, a muda, enfim, é capaz de resistir aos efeitos da antropização. Por que eu coloquei esse exemplo aqui com efeitos também? Porque você pode colocar tanto no início quanto mais no final aí dos seus objetivos, tanto faz, tá? Mas é importante que você mostre do que você está falando em seguida. Então, por exemplo, aqui era o efeito do aumento da temperatura. Aqui é o efeito da antropização, né? Das atividades dos seres humanos na natureza, né? Só como exemplo aqui. Então, assim, sempre que você colocar o efeito, você coloca logo em seguida do que você está falando, tá? Parece uma coisa meio que de português, né? Mas eu acho importante estar comentando isso com vocês, porque às vezes a pessoa coloca a palavra e em seguida ela não fala do que ela está querendo dizer, ela dá uma enrolada, coloca uma vírgula, alguma coisa assim. E objetivo tem que chamar objetivo por algum motivo, você tem que ir direto ao ponto, tá? E aqui são mais exemplos gerais, tá? Isso aqui são exemplos aí de objetivos gerais, mas que já dá para ter uma noção aí de como você pode fazer seus objetivos. Fala pessoal, e aí? Tá gostando do vídeo? Tá achando bacana? Esse vídeo tá te ajudando? Você acha que ele vai ser útil aí ao longo da sua carreira? Nem que seja um pouquinho. Se a sua resposta for sim, dá um like, comenta no vídeo. Vamos tentar divulgar aí para mais pessoas. A gente faz tanto isso, né, para vídeos de entretenimento, vídeos de comédia, né, vídeos que saem fora da educação. Vamos dar essa moral para a educação, vamos dar um like para ela, vamos fazer algum comentário, tá? E, é claro, ajuda o canal, me ajuda a me manter motivado a fazer mais vídeos. Quem sabe aí eu não consigo te ajudar em algum momento, tá bom? Um abraço para vocês, segue com o vídeo, tá bom? O que é um objetivo específico? Pessoal, vamos pensar no objetivo específico como um pedaço do objetivo grande, tá? Você não precisa inventar muita moda. E às vezes nem é necessário ter objetivo específico no seu trabalho, porque às vezes seu trabalho é bem conciso mesmo, só tem um objetivo dele lá, tá? Mas quando o seu trabalho envolve várias coisas, sei lá, você vai testar umidade, temperatura, efeito do vento numa planta, por exemplo. Então são 3 coisas. Se você parar para pensar, você está testando o efeito do clima naquela planta. Então você tem um objetivo geral, mas você tem 3 coisas que você vai estar trabalhando. Então você pode ter 3 objetivos específicos. Tentar entender como a temperatura, a umidade e o vento atuam na planta, tá? Então assim, você pode picotar o seu objetivo geral, que você já colocou, em 3 específicos. Só dando um exemplo, tá? Então assim, o objetivo específico é uma coisa realmente, um pedacinho do seu trabalho, tá? E ele vai te ajudar a chegar no objetivo geral. Ok, sem maiores complicações aqui, né? Porque eu já expliquei. E aí eu coloquei meta em interrogação, como se fosse uma pergunta, porque eu acho que o objetivo específico, num projeto de pesquisa, é muito fácil você colocar ele como metas, tá? Porque metas vão ser um valor, por exemplo, eu quero verificar se a planta aumenta a produtividade em 15% se eu aplicar determinado produto nela. Então isso é uma meta, tá? E o objetivo específico, quando eu vou fazer um objetivo específico, eu tento pensar numa meta antes. Então, qual que seria a minha meta nesse trabalho? O que eu pensei que seria a meta no começo do trabalho? Seria que a temperatura acima de 30 graus a planta ia começar a morrer? E aí eu tento estabelecer aqui meu objetivo específico pensando nas metas, tá? Por que eu não vou me alongar muito aqui? Porque eu ainda vou falar de metas em outro vídeo, mas fica aí na cabeça de vocês que objetivo específico é um pedaço do objetivo geral e você pode pensar ele com um pouquinho como se fosse umas metas, tá? Então, se você vai testar, por exemplo, o efeito da temperatura, você já pode pensar, não, mas isso deve aumentar ou reduzir o crescimento da planta em quantos por cento? Em qual quantidade? Eu acho uma forma interessante de você começar a pensar em objetivo específico. Porque você é obrigado a meio que pensar em coisas mais específicas mesmo, né? Em coisas mais centradas, tá? E aqui eu coloquei exemplos de objetivos específicos. Ó. Descrever quais aspectos morfológicos e estruturais são mais afetados pelo aumento da temperatura.
Uai, Wagner, mas parece o objetivo geral. É, realmente está parecendo. Só que se você escreve assim, descrever se a área foliar, se o crescimento, se o número de folhas são mais afetados em relação ao aumento da temperatura. Aí você está falando de coisas pontuais do seu trabalho. Se for realmente só descrever os aspectos morfológicos, parece um objetivo geral. Mas quando você fala descrever se a área foliar mudou, se o crescimento da planta mudou, se o número de folhas mudou, aí são coisas mais específicas, mais pontuais. Então, os aspectos morfológicos que são esse e esse, são objetivos específicos que você vai estar trabalhando, tá? E aí, no geral, você vê se a planta realmente aumentou a produtividade dela, sim ou não, tá? Com o aumento da temperatura. Ou reduziu, né? Nesse caso aqui está mais parecendo que reduziu. Outro exemplo de objetivo específico. Verificar mudanças fisiológicas causadas na folha pela temperatura. E aqui você não precisaria escrever dessa forma. Você poderia escrever assim, ó, verificar se houve redução na área fotossintética, se houve redução, se houve aumento na área danificada pela temperatura. Então, assim, note que quando você fala de elementos que você trabalhou, aqui em cima foi área foliar, crescimento, número de folha. Aqui embaixo, redução da fotossíntese e área danificada, meio que vira um objetivo específico. Se você fala no geral, mas não cita isso, aí me parece um objetivo geral. Mas quando você cita redução de fotossíntese, quando você cita a área danificada da folha, aí já é uma coisa mais específica. O seu trabalho não é sobre isso. O seu trabalho é sobre, por exemplo, produtividade de uma determinada espécie, tá? Mas você está trabalhando com pequenas coisas dessa espécie, então vira um objetivo específico. Outro exemplo aqui, definir em qual temperatura o crescimento e a produtividade são mais prejudicados. O crescimento e a produtividade são mais prejudicados. Notem que tudo isso daqui faz parte do mesmo estudo. Tá? Todos esses daqui provavelmente têm um objetivo geral, que é verificar se aquela determinada cultura ela é afetada pela temperatura. Tá? E aí a pessoa pegou e destrinchou em 3 objetivos específicos. Por que eu sei que são objetivos específicos? Porque tem citações aqui de coisas, né? Não citações de referência, tá? Mas a pessoa está comentando aqui, opa, área foliar é uma coisa que tem na planta, crescimento é outra, número de folhas é outra, né? Redução de fotossíntese, ok, dá para me analisar. Área danificada da folha, ok, dá para analisar. Notem que são pedaços da planta que você está analisando, né? E aí pode ser tanto morfológico quanto bioquímico da planta, tanto faz, tá? Então aqui eu tenho, no final das contas, 3 objetivos específicos, tá? Você poderia detalhar mais ou menos eles. No meu caso aqui eu coloquei entre parênteses, né, para mim falar o que eu estou trabalhando dentro da planta, né? A exceção desse último aqui, que eu fui um pouco mais direto, mas dá para perceber que é um trabalho só, né? É um trabalho só onde a pessoa tinha um objetivo geral, que provavelmente é verificar aí se a produtividade tem algum problema com a temperatura, e a pessoa poderia colocar esses 3 objetivos específicos, tá? E aí por que eu falo que é interessante pensar em metas? Olha só, um exemplo de metas aqui, antes de eu fazer meu estudo. Olha, eu acho que a área foliar vai ser afetada em uns 15% aí no crescimento dela. Eu acho que a planta vai ser afetada em 15 centímetros na altura dela, conforme aumenta a temperatura, ou em determinada temperatura. Eu acho que a planta vai produzir menos folhas, porque vai estar muito quente, por algum motivo ela pode produzir menos folhas. Aí vai da sua hipótese, né? Então note que eu particularmente faço isso, eu penso no objetivo específico como se fosse uma meta para ver se é um objetivo específico mesmo, tá? Então, por exemplo, redução de fotossíntese. Bom, eu consigo colocar uma porcentagem, por exemplo, eu acho que vai reduzir em 22% a fotossíntese da planta. Eu consigo. Então, provavelmente, isso é um objetivo específico. Eu consegui meio que transformar numa meta, tá? Claro que o certo é você fazer o projeto e você faz as metas antes, mas conforme o nosso trabalho já está ficando pronto, né? Eu acho um jeito interessante, tá? É uma coisa que eu faço aí quando eu vou escrever projetos. E hoje eu faço quando eu vou escrever algum artigo científico, bom? Objetivos, exemplo, tá? Aqui um exemplo de um objetivo geral. Pessoal, vamos lá. Apesar disso, Wagner, como assim? O objetivo muitas vezes vem depois da introdução. Então a pessoa já fez um parágrafo para introduzir os objetivos. Apesar disso, ainda são poucos os estudos científicos que utilizam luz natural ou lâmpadas de LED
como fonte de luz no cultivo de orquídeas in vitro. Beleza. Por que a pessoa não começou com o objetivo de cara? Porque ela terminou um parágrafo na introdução anterior a esse, e provavelmente esse era o assunto, e agora a pessoa pega e fala, antes de entrar no objetivo direto, ela meio que introduz o objetivo. É uma maneira bem interessante de você fazer os objetivos. E aí a pessoa continua. Além disso, os efeitos da qualidade espectral dos níveis de radiância, na germinação, crescimento e estabelecimento inicial das plantas, não são claros, principalmente para espécies nativas. Pessoal, por que a pessoa colocou isso daqui antes de falar do objetivo? Provavelmente tem um parágrafo na introdução muito grande sobre isso, e isso é bastante importante para a pessoa, tá? As espécies nativas, provavelmente esse é o objeto de estudo, né? Alguma espécie nativa. Diante do exposto, o estudo avalia o efeito de diferentes fontes de luz na germinação in vitro de... Vou nem arriscar o nome dessa espécie aqui, tá? Essas espécies que eu não conheço, eu nem arrisco o nome, tá? Pessoal, e aí o que acontece? Wagner, cadê os objetivos? Não tem objetivo. A pessoa não colocou assim, o objetivo desse estudo, não. A pessoa colocou, esse estudo avalia o efeito. Se apareceu a palavra efeito aqui, gente, provavelmente já está falando do objetivo. Então, literalmente foi feita uma introdução prévia, e aí depois a pessoa veio com o objetivo geral dela. Ah, esse trabalho tem objetivo específico? Gente, não sei. Tá? Eu peguei esse trabalho aqui como um exemplo para usar em aula. Mas poderia ter objetivos específicos aqui. Tá? Às vezes na germinação a pessoa vai avaliar a velocidade da germinação, primeira folha, né, a primeira folhazinha que sai, altura da plantinha conforme ela vai crescendo, tá? E assim por diante. Então poderia destrinchar em vários objetivos específicos. É obrigatório? Não, tá? E aqui eu só quis colocar um exemplo de objetivo geral. Um outro tipo de objetivo é um objetivo com perguntas, tá? Vamos lá colocar um exemplo para vocês, um objetivo com perguntas. De novo, ó, a fim de avaliar os potenciais efeitos da colheita da casca e crescimento na arquitetura das plantas, abordamos as seguintes questões específicas. Então, o que a pessoa fez? Ao invés de colocar objetivos específicos, a pessoa veio e colocou perguntas. Meio que se encaixa dentro de um objetivo específico, né? Se você está respondendo uma pergunta que ela é bem direcionada, acaba virando um objetivo específico. Qual que é a diferença desse objetivo para o objetivo anterior? Provavelmente a pessoa fez uma introdução aqui em cima para já começar um objetivo de uma forma um pouco mais direta, tá? Então, de novo, a pessoa não escreveu o objetivo deste trabalho não. A pessoa fez uma introdução antes e colocou, a fim de avaliar os potenciais efeitos de alguma coisa, então, então acho que aqui eu já estou no objetivo, hein? Aí a pessoa, como objetivo dela, um pouco mais específico, a pessoa quer responder a essas perguntas aqui. Pessoal, responder perguntas são objetivos, tá? E aí você pode tratar como objetivo geral, como objetivo específico. Se for uma pergunta mais geral, pode ser um objetivo geral. Se forem várias perguntas, aí funciona mais como objetivo específico, tá? Mas aqui não interessa para mim muito essa diferenciação. Eu quero que vocês vejam que é possível transformar o objetivo em perguntas, tá? E aqui fica bem claro as perguntas, né? Aqui a pessoa colocou pergunta 1, pergunta 2. Isso eu recomendo bastante para vocês fazerem, tá? Se você tem 3 objetivos específicos, coloque 1, 2, 3. Se você tem 2, 3 perguntas, coloque 1, 2, 3. Bem desse jeito aqui em algarismo romano ou em algarismo numérico mesmo, né? Arábico, né? 1, 2 e assim por diante, tá? E aí a pessoa finalizou, né, as 2 perguntas falando da hipótese do trabalho. Nossa principal hipótese é de que as plantas com menor colheita de casca investiriam mais em alturas do que aquelas submetidas à maior colheita de casca. E assim por diante, tá? Notem que não tem uma regra se vem objetivo geral primeiro, depois vem pergunta, se vem hipótese primeiro, depois objetivo geral, depois pergunta. Não tem, tá? Uma regra para isso. Mas eu acho que fica particularmente interessante você tentar colocar perguntas e hipóteses, tá? E não simplesmente falar, meu objetivo foi tal. Não, tenta colocar uma hipótese, tenta colocar perguntas, tá? Porque aí lá na conclusão, o que você faz? Você olha para as suas perguntas e responde elas. Olha, minha pergunta era tal, conclusão tal. Minha pergunta era tal, conclusão tal. Minha hipótese era tal, conclusão tal, tá? Então, assim, eu acho interessante vocês tentarem colocar perguntas e hipóteses, tá?
Por mais que colocar hipótese para quem não está habituado com estatística seja um pouco mais complicado, mas perguntas eu acho que não. Eu acho que qualquer pessoa aí do primeiro período da graduação até quem já é velho de guerra, eu acho que consegue pensar em perguntas a serem respondidas sem manjar tanto de estatística, tá? E objetivos com hipóteses, eu já coloquei um exemplo anterior onde tinha perguntas e tinha hipóteses, tá? Mas aqui eu achei interessante mostrar esses exemplos, tá? Pelo jeito que a pessoa começou o parágrafo. Olha aqui, a pessoa começa assim, ó. Obviamente tem um parágrafo de introdução antes, né? Já introduzindo isso, mas tem gente que introduz o objetivo no mesmo parágrafo dos objetivos, mas tanto faz. Aqui nós hipotetizamos que a inoculação da bactéria tal, aqui eu mudei o nome, tá? Para não pegar, né, o trabalho inteiro da pessoa, e a aplicação de biocarvão melhorariam o crescimento da planta. Não vou entrar em questão do melhorariam aqui, tá? Porque talvez o certo seria outra palavra. Mas o jeito que a pessoa introduziu ficou legal. Ó, nós, aqui o meu grupo de trabalho, nós hipotetizamos alguma coisa, tá? E aí hipotetizou o que está aqui na frente, tá bom? Então, assim, é uma coisa particularmente interessante de se fazer. Nós hipotetizamos que iria acontecer tal coisa. Você faz seu trabalho, chega em tal resultado, você conclui baseado no que você hipotetizou. O que você hipotetizou deu certo? E aqui fica uma dica, pessoal. Às vezes você hipotetiza alguma coisa, você acha que ia acontecer tal coisa e acontece outra. Aí o que você faz? Você vai lá na hipótese, o trabalho e muda, para como se fosse assim. Não, aconteceu o que eu estava pensando mesmo, né? Não, gente, não faça isso. O que você estava pensando, se aconteceu diferente, deixa a hipótese, o que você estava pensando que ia acontecer e mostra que deu diferente, tá? Então, quer dizer, às vezes vocês pensaram uma coisa que era óbvia, mas não é tão óbvia assim, tanto que o seu trabalho levou para outros caminhos, tá? Então eu acho interessante manter a hipótese original, não ficar mudando porque o seu resultado foi diferente, não, tá? E aqui eu achei interessante, tá? Porque a pessoa colocou a hipótese, deu uma explicadinha de por que fez o experimento dessa forma, tá? Não vejo como uma obrigatoriedade a pessoa colocar essa parte em vermelho aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que depois da hipótese a pessoa colocou assim: nosso objetivo final ou geral foi desenvolver uma abordagem de fitorremediação ecologicamente correta a fim de gerenciar adequadamente o solo contaminado por cádmio, se não me engano aqui. Então assim, por isso que eu gosto de falar que não tem regra. Você não precisa colocar o objetivo geral, embaixo pergunta, hipótese. Não, aqui a pessoa fez diferente. Ela colocou hipótese. Eu já entendi o que ela queria falar com a hipótese aqui. Para mim ficou bem legal aonde ficou. E aqui embaixo a pessoa pega e fala assim, olha, e por que a gente está pensando em tudo isso aqui que a gente comentou na introdução e nos objetivos? Porque a gente quer algo ecologicamente correto, tá? Eu acho que isso ficou forte como final, como uma frase final, tá? Eu achei que ficou bem legal, assim, tipo, olha, gente, estamos fazendo tudo isso para melhorar o mundo, né? A gente quer uma coisa ecologicamente correta. A gente não quer tacar um monte de produto químico e vamos ver o que acontece, tá? Então, assim, ficou legal, ficou bacana, e eu trouxe como exemplo aí de objetivo com hipótese para vocês, tá? E aqui eu trouxe um outro exemplo de objetivo com hipótese, e note que eu estou enchendo o saco de vocês em relação a isso, mas eu acho importante, tá? Porque quem trabalha com hipótese geralmente faz trabalhos mais redondinhos, tá? E aqui eu coloquei um exemplo grande, tá? Mas calma, não vou ler tudo isso daqui não. Mas só dá uma olhadinha aqui, ó. Apesar de ser considerado indicador-chave como ILPS, aqui é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, tá? Porque aqui tá a sigla, né? Aí a pessoa vai e conta uma historinha. O que ela está fazendo? Ela está introduzindo literalmente o objetivo. Poderia ter colocado esse ponto final, ter dado um enter e ter ido para o próximo parágrafo? Poderia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o parágrafo do objetivo não precisa começar com o objetivo desse estudo foi... Não. Você pode terminar de contar a sua historinha, tá? Que ela vai fechar a sua introdução. E aí você vem. E tudo isso que a gente falou, tá? E a gente tem como objetivo analisar a dinâmica hídrica e tal. Olha o que a pessoa fez. Ela colocou, eu vou até ler, tá? Objetivo de analisar a dinâmica hídrica do sistema em estações características do ecótono cerrado, complementado pela análise simultânea de irrigação fotossinteticamente ativa. Olha como que isso tem cara de objetivo específico. Umidade do solo,
e biomassa de grama verde acima do solo. Então, quer dizer, o que a pessoa quer analisar? Qual que é o objetivo geral? Analisar a dinâmica hídrica do sistema das estações aqui, né, da integração lavoura, pecuária, floresta. E vai analisar o quê? Isso, isso e isso, integrado. Tá? Então, assim, a pessoa não precisa escrever, o objetivo específico do meu trabalho é. Não, está implícito. Tá implícito aqui no trabalho, os objetivos. E aí o que é legal? Quando chegar lá na conclusão, você olha isso, olha isso, olha isso, e aí você conclui, tá? E aí, para ficar mais redondinho ainda, a pessoa pega e agrada, né? Coloca, olha, nossa hipótese é que o impacto sazonal altera as interdependências entre os parâmetros medidos, né? Esses parâmetros medidos, permitindo uma melhor compreensão da resiliência do solo e tal. Então, assim, ela fez, a pessoa que ela colocou uma introdução do objetivo, meio que explicando finalmente ali, objetivo geral, objetivos específicos que estão implícitos e ainda tacou uma hipótese aqui no final. Eu não vou entrar no mérito se a hipótese está excelente, se as perguntas estão excelentes, né, se os objetivos específicos estão excelentes, mas é legal para vocês notarem que pode ter tudo, tá? Ou pode ter um pouquinho. Às vezes você quer colocar só perguntas, ou objetivo geral e perguntas, ou pergunta e hipótese, perguntas, objetivos específicos. Você pode, tá? Você pode fazer isso. E eu acho particularmente interessante para vocês terem essa noção.